Olá, a história de hoje não é sobre um país qualquer, é na verdade sobre a ideia de uma nação. A gente vai explorar a Polônia, um lugar cuja própria existência foi desde sempre uma batalha. É uma história de desaparecimento, de uma resiliência inacreditável e de um renascimento contra todas as probabilidades. E isso nos leva à pergunta central de toda essa história. Como é que uma nação inteira pode ser literalmente apagada do mapa só para depois voltar, talvez até mais forte do que antes? É essa jornada que a gente vai fazer agora. Para a gente entender de verdade como a Polônia sobreviveu, a gente precisa voltar lá no comecinho, que foi bem conturbado. Desde o seu nascimento, a nação foi moldada por essa luta constante pela sobrevivência numa vizinhança, digamos, perigosa. Bom, tudo começa lá no século X, com a unificação das tribos eslavas sob um líder chamado Meshko I. A conversão dele ao cristianismo em 966 não foi só um ato de fé, não, viu? Foi uma jogada geopolítica brilhante. Alinhou a Polônia com as potências da Europa Ocidental. Daí, em 1025, a Polônia se tornou um reino, de fato. Mas, aqui vem a virada crucial. A decisão de 1138 de dividir o reino entre os filhos do rei, isso enfraqueceu o poder central de um jeito fatal, sabe? Criou uma instabilidade que assombraria a Polônia por séculos. E claro, essa fraqueza interna foi um convite aberto aos inimigos. Desde o início, a Polônia vivia sob cerco. Os cavaleiros teutônicos, uma ordem militar implacável, pressionavam pelo norte, enquanto as hordas mongóis traziam uma devastação inimaginável vinda do leste. Para a Polônia antiga, sobreviver não era algo garantido, era uma luta diária. Mas apesar de todos esses desafios, a Polônia não só sobreviveu, como floresceu. Vamos avançar um pouco no tempo para ver como o país se fortaleceu, chegando ao ponto mais alto da sua história, a chamada Era de Ouro. E o que surgiu dessa luta foi algo realmente notável. Não um império conquistador, mas uma união política sem precedentes. Em 1569, a União de Lublin fundiu a Polônia e a Lituânia, formando a Comunidade Polaco-Lituana. Pense nisso não como um império, mas como uma república federal gigante, governada por uma monarquia eletiva. Um conceito radical para a Europa daquela época, né? E olhem só o tamanho dessa comunidade. Era gigantesca, cobria uma faixa enorme da Europa. O seu sistema político, essa tal de democracia de nobres, onde a nobreza elegia o próprio rei, era totalmente diferente das monarquias absolutistas ao redor. E a mudança da capital para Varsóvia, em 1596, não foi só logística. Foi uma declaração colocando o coração político da comunidade bem no centro desse reino vasto e diverso. Mas como acontece com muitas grandes potências, as mesmas qualidades que tornaram a comunidade única também plantaram as sementes da sua própria destruição. O declínio veio de dentro e de fora, levando a um dos atos de desaparecimento mais chocantes da história europeia. Então, como é que isso aconteceu? Foi uma tempestade perfeita. Internamente, a tão celebrada democracia de nobres virou um caos. Magnatas poderosos usavam seus privilégios para paralisar o governo. E, ao mesmo tempo, os vizinhos, Rússia, Prússia e Áustria, faziam o exato oposto. Estavam centralizando o poder, modernizando seus exércitos e se tornando impérios vorazes. A Polônia estava se desfazendo justamente quando seus predadores estavam no auge da força. E o que aconteceu em seguida foi o resultado inevitável e brutal. Em pouco mais de 20 anos, a Polônia foi metodicamente desmembrada pelos vizinhos. A primeira partição, em 1772, foi um aviso chocante. A segunda, em 93, foi uma punição por terem ousado tentar se reformar. E em 1795 veio o golpe final. O que restava da Polônia foi dividido e o Estado polonês, que existia há 800 anos, simplesmente deixou de existir. O Estado polonês tinha sumido, mas a nação polonesa, essa se recusou a morrer. O século seguinte foi de ocupação, seguido por um breve momento de liberdade e então a tragédia mais sombria da história moderna. Pensem nesse número por um momento. 123 anos. Isso é mais de 5 gerações. Pessoas nasceram, viveram suas vidas inteiras e morreram sob domínio russo, prussiano ou austríaco, sem nunca conhecer um Estado polonês independente. A ideia de Polônia, no entanto, foi mantida viva. E não por um governo ou exército, mas na língua falada em segredo, na cultura e numa faísca de resistência que se recusava a apagar. A Primeira Guerra Mundial, com toda a sua carnificina, foi a oportunidade que os poloneses esperavam. Com os três impérios que a tinham dividido desmoronando em derrota e revolução, a Polônia, milagrosamente, renasceu das cinzas. Em 1919, a Segunda República Polonesa foi declarada. Contra tudo e contra todos, a Polônia estava de volta ao mapa. Só que essa liberdade durou apenas 20 anos.
Em 1939, dois vizinhos totalitários, a Alemanha nazista e a União Soviética, selaram o destino da Polônia com um dos pactos mais cínicos da história. Esse protocolo secreto não era só sobre não agressão. Era um plano para dividir o país entre eles, preparando o terreno para uma invasão coordenada e a aniquilação do Estado polonês, de novo. A invasão em 1º de setembro de 1939 deu início à Segunda Guerra Mundial e o custo para a Polônia foi algo inimaginável. 6 milhões de cidadãos poloneses, metade deles judeus poloneses, foram assassinados. Proporcionalmente, nenhum país sofreu uma perda de vida tão devastadora. É um número que a gente mal consegue compreender. E a tragédia não acabou com a derrota da Alemanha em 1945. Para a Polônia, a libertação foi simplesmente uma troca de tiranos. Sair do jugo nazista levou diretamente a quase meio século de domínio soviético. Com sua capital, Varsóvia, em ruínas, a Polônia se tornou um estado satélite comunista, com a sua soberania roubada mais uma vez. Mas, como uma fênix, a Polônia estava destinada a renascer de novo. Essa última fase da sua história é sobre a luta final e bem-sucedida pela liberdade e a sua transformação numa história de sucesso na Europa. A faísca dessa vez foi o movimento Solidariedade, um sindicato que cresceu e se tornou um movimento de massas com 10 milhões de pessoas minando o regime comunista por dentro. Isso culminou nas eleições semilivres de 1989, que marcaram o fim pacífico do comunismo. Nas décadas seguintes, a Polônia não perdeu tempo para se ancorar de vez no Ocidente, entrando para a OTAN e finalmente para a União Europeia. E junto com a liberdade política veio um verdadeiro milagre econômico. Ao abandonar a economia planificada soviética, a Polônia liberou seu potencial empreendedor, tornando-se uma das economias mais dinâmicas e de crescimento mais rápido de toda a União Europeia, superando consistentemente a média do bloco. Os números de hoje contam essa história. Com cerca de 38 milhões de habitantes, a Polônia é hoje a 20ª maior economia do mundo, com um índice de desenvolvimento humano muito alto. É uma nação próspera, desenvolvida e um ator importante no cenário mundial. O que nos traz de volta à nossa pergunta inicial. Afinal, o que define a resiliência de uma nação? A incrível história da Polônia sugere que não está nas fronteiras desenhadas em mapas ou mesmo nos governos. A verdadeira resiliência reside em algo mais profundo. Na persistência da cultura, na força da língua e, acima de tudo, na vontade indomável, inquebrantável de um povo de ser livre.